José tomou uma iniciativa. Teve um dia que aquela mulher estava em casa sozinha, e José vai até a casa acertar alguns negócios, e aquela mulher, quando vê José entrando, percebe que não tem ninguém, segura a roupa, que segura José nas suas roupas. José, então, percebendo aquela situação, resolve deixar as suas roupas e correr para não estar com aquela mulher. José resolve deixar a sua roupa, mas correr para não ser infiel com o seu Deus e muito menos com Potifar. Sabe por quê? Porque José combinava em si as qualidades de uma elevada moral. Sabe, meus irmãos, sabe, jovens, nós precisamos começar a cada dia a combinar em nós mesmos qualidades de uma elevada moral. As pessoas precisam ver jovens da primeira igreja batista do Peró, jovens que cultivem uma elevada moral, jovens que sejam pessoas que andem no caminho do Senhor, como foi Josué, como foi José. José era um jovem de apenas 17 anos, mas conservava em si as qualidades de uma elevada moral. Não podemos, amados, abrir mão das nossas qualidades, enquanto servos do Senhor, enquanto homens e mulheres que militam no exército do Senhor. Mas precisamos continuar cultivando as qualidades de Deus em nossas vidas. Sabe de uma coisa? Certa vez Jesus, ensinando aos seus discípulos, faz uma afirmação seguida de uma pergunta. Ele diz: pelos frutos os conhecereis. Podem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos de agônicos? Se você é um crente do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus não espera outra coisa a não ser um homem e uma mulher segundo o coração dele. Um homem e uma mulher que cultive as elevadas qualidades morais que nós vemos em Jesus nos seus 3 anos de ministério. E continuando a nossa história, José, que agora era o chefe da casa de Potifar, que tinha todas as regalias, por conta de ter saído correndo para não ser infiel a Deus, para não ser infiel a Potifar, agora está mais uma vez preso, só que agora preso na prisão. E o que poderia passar no coração de José? Mais uma vez, por causa da minha fidelidade, eu estou aqui na prisão. Tem muitos crentes assim, que são provados 1, 2 vezes, na terceira vez falam assim: chega de ser provado, eu não aguento mais ser provado. Mas eu tenho certeza que esses crentes vão experimentar 1/3 do que José veio experimentando. José, mesmo na prisão, ele continua fiel, ainda que pudesse passar no coração dele um sentimento de insegurança e de abandono. José continuava fiel aos seus princípios e ao princípio do Senhor. Ele não fez como a mulher de Jó, que disse para Jó: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele não amaldiçoou em nenhum momento a Deus e preferiu deixar aquela vida de fidelidade ao Senhor, mas não, ele continuou fiel onde ele estava. E no verso 39, no capítulo 39, verso 21, depois de José estar preso agora pela segunda vez, nós escutamos o autor de Gênesis dizendo: o Senhor estava com Deus. Ou melhor, José, o Senhor estava com José. Mais uma vez, a fidelidade de José havia feito com que Deus o estivesse honrando ali naquela prisão. E depois de um ocorrido entre o padeiro e o copeiro do faraó, esses 2 homens que serviam a faraó agora vão para a prisão. E lá eles estão na prisão, se encontram com José, conhecem José, têm um sonho, e José revela o sonho àqueles homens. E nessa revelação do sonho, depois de 2 anos, José é chamado à presença de Faraó, e na presença de Faraó desvenda os sonhos que Faraó havia acabado de ter. E por conta disso, o Egito experimenta 7 anos de grande prosperidade, e mais 7 anos tendo misericórdia de Deus, os seus celeiros cheios, para que a sua população não passasse fome. Ah, meus irmãos, o Senhor havia honrado José, ainda nos momentos de crise. Eu não sei que crise você passa por aqui nesta noite, mas eu quero dizer para você: Deus tem te honrado,
ainda que você esteja vivendo esse momento de crise. José conservou a sua conexão com Deus e por isso sonhou a vontade de Deus e assim pôde mudar a sua história e a história do seu povo. Um homem que tinha todas as possibilidades para ser errado, para ser um homem alijado e à margem da sociedade, mas a sua conexão com Deus fez com que ele se mantesse fiel e pudesse experimentar os sonhos do Senhor, os sonhos que revelaram a vontade de Deus para a sua vida. Mais tarde, nesta bela história, José assume um cargo muito alto no Egito e passa a ser o governador do Egito. Todo o mundo passa 7 anos de abundância e depois 7 anos de fome. O Egito havia se preparado para os 7 anos de fome, os outros povos não. E aí então começa a haver uma peregrinação dos outros povos para o Egito a fim de comprar alimento. E sabe quem vem dessa peregrinação? Vem os irmãos de José. E agora José sentado como o governador, ainda que tivesse passado alguns anos, aqueles irmãos não pensavam que José estava por ali naquele lugar e não reconhecem José, mas José reconhece os seus irmãos. E ele, no nível divino, trata com os seus irmãos, ama os seus irmãos, perdoa os seus irmãos e abençoa os seus irmãos. Tudo isso porque José era um jovem conectado com Cristo e por conta disso sonhava com a vontade, sonhava a vontade de Deus. Eu quero encerrar minha fala nesta noite. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que eu disse aqui. É possível que haja alguém aqui que esteja passando crises agudas como José estava passando. Porque o que ele tinha com Deus era muito mais forte do que aquele possível desejo que ele tivesse com aquela mulher. Então, veja que a vida. Vamos orar ao Senhor. Várias pessoas aqui no altar do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser fiel para contigo. Que isso possa ser algo primordial nas nossas vidas, a fidelidade. Porque é da fidelidade, que é a partir da fidelidade que Deus sustenta e Deus abençoa os seus servos. Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite especial, noite de louvor e adoração a Ti. Te agradecemos, ó Pai, pelas músicas que ouvimos. Te agradecemos, ó Deus, pelas leituras que lemos, pela mensagem desta noite, que nos desafiou a um compromisso, a uma conexão ainda mais rápida e mais firme contigo. Uma conexão, ó Deus, não oscilante, mas uma conexão resistente, ó Deus, às intempéries da vida. Ó Deus, contempla agora os teus filhos que estão aqui no teu altar. Contempla, ó Deus, os seus corações. Se porventura, Deus, vivem momentos de crise, que eles possam, Deus, entender as crises como parte do teu plano na vida deles, porque o Senhor tem coisas boas para nós, o Senhor tem coisas grandes para nós, mas muitas vezes, ó Deus, faz necessário que sejamos, ó Deus, forjados, que passemos no fogo, na moeda, mas possamos ter a certeza que o Senhor tem algo para nós, que é muito maior do que pensamos. Dá forças, ó Deus, na decisão destes teus servos, aqueles que estão aqui, ó Deus, entregando as suas vidas para Ti. Dá força, que qualquer investida do inimigo possa cair por terra, mas que os teus servos possam continuar firmes no propósito de servir e Te adorar. Ó Deus, abençoe, ou melhor, continue abençoando esta igreja aqui neste lugar, que ela continue sendo um farol, iluminando o Teu Filho Jesus, que esse bairro venha ser impactado pela mensagem salvífica, que os Teus servos, onde estiverem, possam ter a certeza de que antes de servirem os seus chefes, estão servindo a Ti, e por isso servem os seus chefes, ó Deus, de forma que os seus chefes percebam neles que são Teus filhos. Dá-nos uma semana na Tua presença,
Ó Deus, e que as lutas sejam contadas no final da semana que vem, como apenas escada, apenas passos para as vitórias. Ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos, protege-nos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero agradecer aos nossos amigos que nos visitam, aqueles que estão aqui de passagem. Se porventura são do bairro, quero convidá-los a virem mais vezes.